Aqui a presença do nosso secretário Domingos Acanaro, para falar um pouquinho de turismo, da sua experiência em Florianópolis, o que pode ser utilizado aqui. Domingos que é um grande parceiro da inovação de Jaraguá, está fazendo um trabalho forte aí também para a implantação e dar start nisso, além de outros assuntos aí de desenvolvimento local. Sinta-se à vontade, fala, Beto. Obrigado, Anselmo. Gostaria primeiro de agradecer a SIGES o convite, na sua pessoa, parabenizar a toda a mesa e os que me antecederam pela excelente apresentação. Vou tentar fazer um resumo de várias ações que a gente participou lá ou coordenou. O tema não é tão simples para mim, porque eu em Florianópolis nunca fui secretário de turismo, mas colaborei na área de desenvolvimento econômico da cidade e também na parte de infraestrutura, como secretário de obras e como secretário de habitação e saneamento. Então, tentei linkar um pouco dessa experiência com o setor de turismo naquilo que realmente a gente participou. As nossas ações lá sempre foram no sentido de ampliar a qualidade de vida dos moradores do município, né, contribuindo para a geração de oportunidades, trabalho e renda, né, no setor econômico, e também como uma ampla âncora de sustentabilidade de desenvolvimento para o município, porque o turismo só é bom quando é bom para os moradores, né? Então, essa sempre foi a nossa premissa, né? Nós tivemos a participação na elaboração, na coordenação do projeto, ações ou atividades, que eu aqui quero resumir na questão do desenvolvimento econômico e também na questão socioambiental. Então, vamos fazer um pouco dessa contextualização, né? As nossas ações sempre foram pautadas dentro do planejamento da cidade, né, na questão do setor público. Sempre foi muito trabalhado com o trade turístico na cidade de Florianópolis e também com o envolvimento da comunidade e de outras entidades que sempre estão vinculadas a esse tema. A nossa apresentação aqui vai ser, então, muito pontual, né, quanto a essas questões daquilo que a gente vivenciou e pôde participar. Então, eu vou começar primeiro aqui pela questão do desenvolvimento e captação e organização de eventos. Nós temos um evento lá que ele já vem de longa data, desde o prefeito Sérgio Granco, e em 2013 eu estava na Secretaria de Obras e a parte de iluminação, a COSIP, era vinculada à Secretaria. Então a gente desenvolveu um projeto, né, de inovação lá na época, na questão da iluminação da cidade, em parceria com o CDL, no sentido de valorização do comércio, como uma geração de oportunidade, mas também no sentido de acolher bem aquele turista que chega no início do ano, e esta realmente é uma atração na cidade. Foi um Natal muito prestigiado. Esse ano foi o ano que talvez o maior número de turistas Florianópolis acolheu. Isso não é só na região central, a gente expandiu para os diversos bairros, né, onde a gente tem uma frequência muito grande, principalmente nos balneários. Um outro evento que a gente ajudou a capitanear foi o Futurecom. Esse evento é um grande evento na área de telecomunicações, na área de TI. Ele acontecia na região de São Paulo, na capital, e a gente fez um esforço no governo da Dona Ângela, né, com a participação efetiva dela, para trazer esse evento para a cidade. Esse evento aconteceu até 2007, depois teve algumas edições aqui em Joinville, ele retornou para Florianópolis, hoje ele voltou para São Paulo. É um grande evento, isso ajudou muito a cidade em termos de crescimento na área de desenvolvimento tecnológico, né, e foi um evento que sempre tem uma participação aí em torno de 6.000 pessoas, né, o setor hoteleiro e o setor de serviços da cidade realmente também tem um diferencial. Um outro evento que tive uma participação bastante efetiva foi um evento chamado Avisui, é um evento voltado para aves e suínos. Também acontecia no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, depois aconteceu em São Paulo. E a gente capitaneou esse evento para Florianópolis. Hoje ainda ele acontece em Florianópolis.
É um evento também que lota o setor hoteleiro, também uma ordem de 6 a 7 mil pessoas em cada edição, né, que é um evento que vem crescendo na cidade. A gente fez outras parcerias com esses promotores, né, no setor de eventos. Quero passar agora um pouquinho aqui uma experiência que tive várias experiências na área de implantação de parques lá em Florianópolis, na Lagoa do Peri, né? Mas esse aqui foi bastante emblemático, né? Esse aqui é uma região na área da Universidade Federal, perto do Córrego Grande, o Parque Ecológico Municipal João Davi Ferreira Lima, que foi um dos precursores da Universidade Federal de Santa Catarina, levou esse nome, né? E esta área aqui era uma bacia leiteira, na década de 40, e depois o governo federal adquiriu esta área, foi feito um grande reflorestamento com pinos e eucalipto, e era uma área de cerca de 22 hectares, que fica entre a região de Santa Mônica, Córrego Grande e Padre Anchieta. E o IBAMA se instalou lá. Nessa questão, eles abriam nos finais de semana para visitação, enfim, e teve um incidente em 94, onde veio ter uma vítima fatal, um professor universitário, onde através de um vendaval que deu muito forte, caiu no eucalipto e veio a óbito esse professor. Esse parque ficou fechado, então, desde 94 até quase que 2001, uma batalha muito grande que a gente teve lá em Brasília, e aqui eu coloco os méritos à dona Ângela Min e ao antigo presidente Fernando Henrique, que se sensibilizou, e mesmo contra o IBAMA, ele cedeu esta área para que o município recuperasse e tornasse um parque. Então, a gente fez um estudo, um levantamento. Primeiro, o reflorestamento, a gente fez o corte de todas as espécies exóticas que tinham lá, e a gente começou um replantio de espécies nativas, né? Criamos 3 trilhas, fizemos alguns equipamentos esportivos, parque de infantil. Então instalamos uma série de lagos, né, enfim, e conseguimos, no entorno e dentro do parque, para vocês imaginarem, foi plantado 25 mil espécies nativas, né? Hoje está lá um belo parque, tem uma visitação em torno de 500 pessoas dia, em média, então isso equivale a quase 15 mil pessoas mês, equivalendo a 180 mil visitantes. Claro que na questão do turismo é mais um equipamento, né? Mas ele não é talvez um grande atrator de turista, mas é um equipamento importante na cidade, né? Tem outros parques lá, a gente fez um parque do maciço do Morro da Cruz também, dentro de um programa social, que também se incorporou essa questão ecológica na cidade. Aqui foi um grande evento climático, né? Teve uma ressaca de uma ordem de grandeza muito grande, afetando muitas residências na região da Armação, no sul da ilha. Isso foi em 2010. Na época, o prefeito, o atual senador Dário Berg, foi feita uma ação emergencial em função da erosão que ocorreu na faixa da praia aqui, né? Destruindo praticamente toda a faixa de areia. Vocês podem perceber, lá naquele cantinho lá tem uma antena, e aqui ela aparece nessa imagem. Vocês veem o estrago que fez. E aqui tinha um grande problema, que não era só a questão das residências, também tinha um grande problema, porque nos fundos dessa região fica a lagoa do Parque do Peri, onde tem uma captação grande de água que abastece praticamente a região sul e também parte do leste da ilha, ali, a região da Barra da Lagoa, e tinha uma possibilidade dessa cunha salina ultrapassar esse limite e contaminar a lagoa. Então tinha uma questão hídrica. Então foi feita uma obra emergencial, um grande enrocamento, né, com rochas, né, blocos rochosos, e isto ficou dessa forma, bastante rústica, né? E quando a gente assumiu a prefeitura em 2013, foi feito um projeto, e a gente executou esse projeto, transformando aquela área numa área de passeio, um grande calçadão, uma intervenção urbanística, né? Que colocamos equipamentos, enfim, a questão paisagística, uma série de mobiliário urbano, né? E que isto melhorou essa questão, né?
com decks, enfim. Hoje a praia está se recompondo, tem uma questão de um TAC federal, em função que na época o município, pela questão de emergência, fez estudos ambientais, enfim, foi uma questão emergencial, o município não cumpriu, e aí há um inquérito civil público, que, através do Ministério Público Federal, e em 2014 eu fui coordenador de uma equipe multidisciplinar, onde a gente fez uma adequação para contratar os projetos executivos, né, fazer um estudo ambiental, a questão hidrodinâmica do mar, a questão de drenagem, a questão de ocupação urbana, a questão paisagística, né, que as senhoras conhecem bem. E nessa questão a gente avançou, teve uma participação do IBAMA, da Fátima, e esses projetos estão acontecendo agora. Então ainda vai passar por uma grande interferência essa região, em função desses riscos, principalmente da questão da contaminação da região ali da Lagoa do Peri, e esses eventos geralmente acontecem ainda lá. Uma outra questão que eu falei anteriormente, no Natal de 2013, 2014, o município realmente recebeu uma invasão de turistas. E nessa questão, lá infelizmente nós não temos o SAMAI, senhora Ademir, né? Então, e tivemos um grande problema com a Casan, que era um problema já de anos de falta de água, mas nesse quesito, no final do ano, teve um grande pane por parte da Celesc. Eu vi aqui no cartão. E a Celesc teve uma pane elétrica que aconteceu em vários momentos. A Casan tem vários postos de captação na região dos ingleses, não estava estruturada para isso. A questão do reservatório também não estava preparado, então foi um caos, né? Foi quase 20 dias ou 25 dias para regularizar o abastecimento de água. O que aconteceu? O turista foi embora, né? Isso não tinha caminhão-pipa que abastecesse todos os hotéis, os condomínios, né? Então foi um caos. Então, quando no início de 2014, eu fui relocado para a Secretaria de Habitação e Saneamento. Então a gente sentou, eu participava da Aresc como conselheiro, a gente notificou a Aresc, notificamos a Casan e começamos a exigir um plano de contingência para que no verão o município estivesse preparado e que esse fato nunca mais voltasse a ocorrer, ou sob pena de nós rescindir o contrato com a Casan e o município assumir a questão do saneamento em Florianópolis, coisa que provavelmente acabaria com a Casan, porque o município tem um peso muito grande dentro da Casan. Então sentamos e exigimos várias questões, né? Mas uma questão importante foi que exigimos geradores em todas as áreas de captação que fosse importante, né, que tivesse volume, e também uma ampliação da reservação e também uma questão de uma subestação de energia elétrica, daí, juntamente com a Celesc. Então foi feito diversas ações, né? Mas essa questão dos geradores foi uma questão muito séria. A Casan, em 40 dias de aluguel, ela gastou 5 milhões de aluguel de geradores para cobrir todos os pontos que nós exigimos nesse plano de contingência. Fato esse que jamais, após este fato do verão 2013, 2014, jamais faltou água nessa região, em toda a região norte da ilha e região leste. Então, foi uma ação bastante efetiva, dura, mas que contribuiu muito para o turismo da cidade, porque sem água não há turismo. Um outro fato é a questão da balneabilidade, né? A segurança hídrica, para que o turista possa, o morador possa usufruir da praia. Nós, lá em Florianópolis, nós temos cerca de 57% a 60% de cobertura de rede de esgotamento sanitário, mas esta rede foi ligada, os moradores não foram orientados pela companhia e gerou um grande problema. Esse problema foi identificado, nós não tínhamos muito uma ação, então criamos um programa chamado Se Liga na Rede. Esse programa ele tinha a função de inspecionar os imóveis, um a um, para ver se ele estava corretamente ligado, se ele não estava ligado à rede, ou estava bem. Isso a gente fez dentro do cadastro imobiliário do município, onde a gente usava 4 cores:
O verde, quando o imóvel estava regular. O vermelho, quando o imóvel tinha algum problema ou estava totalmente irregular, não estava ligado à rede. Ligado até, às vezes, na rede pluvial. Mesmo passando a rede, servindo aquela comunidade. Ou ele tinha algum outro tipo de problema. Por exemplo, não tinha caixa de gordura. Isso entope a rede, o Ademir sabe melhor do que eu, dá vários motivos de manutenção, aumenta o custo de operação, uma série de coisas. Mas o mais grave é quando o imóvel tem uma ligação de drenagem do seu imóvel ligado à rede de esgotamento sanitário. Ela não está projetada, o seu dimensionamento, para receber grandes volumes de água, né? Isso atrapalha o tratamento, porque baixa a eficiência na questão do tratamento do esgoto como um todo na estação, mas também a rede não suporta, isso extravasa, esse volume que extravasa vai parar em curso da água, vai parar no mar. Isto causa um grande transtorno de vulnerabilidade, afugenta o turista, né? Então, isso a gente fez no período de final de 2013 a início de 2016, de 10.214 imóveis, né? Então, isso é um trabalho muito árduo, está sendo agora ampliado esse trabalho, porque às vezes você vai no imóvel, ele está irregular e você tem que fazer uma intervenção muito grande. Nós tivemos uma conversa lá com o Ministério Público, na época, né, que tinha uma sede social numa região balneária, e que eles também estavam adequando ainda seu sistema de saneamento. Em 2015 nós tivemos um problema muito grave na região de Canasvieiras, que é um problema recorrente, só que a imprensa deu uma importância muito grande para esse fato, o Rio do Brás, isso foi disseminado no Brasil inteiro, e fomos, graças a Deus que nós tínhamos esse programa, e a gente conseguiu demonstrar, né, onde que a prefeitura estava atuando, junto com a Casan, junto com a Aresp, que é a agência reguladora, porque se nós não tivéssemos isso, nós estávamos fadados a uma grande ação, né, por parte do Ministério Público Federal, que é atuante, né? Mas nesse caso a gente também exigiu da Casan, aonde tivesse extravasador, né, que fosse de grande ordem, de bombeamento, né, para que eles tivessem os geradores. Na região do Rio do Brás, tinha um grande gerador. Eles tinham telemetria, eles falharam na leitura da telemetria, ficou escoando esgotamento sanitário por falta de energia durante quase 2 dias, porque roubaram a bateria do gerador, o cara que estava controlando a telemetria não se deu conta, quando se deu conta era o caos. Então este rio era, aonde extravasava isso era cerca de 40 metros do mar, em cada vez. Então tu imagina, um rio que já vem sofrendo há anos com depositação de material orgânico, seu fundo, ele tem uma ligação com a praia, ele tem influência da maré, volta e meia a maré sobe, ele abre, extravasa, daí forma aquela língua preta, né? Então, isso é um caos para o turismo. Então, e essas ações a gente implantou lá, melhorou essa situação, né? E teve outras situações, né? Por exemplo, aqui nos ingleses, aqui é uma rede que leva para a estação de tratamento na região dos ingleses. Tem um bombeamento enorme, lá atrás, lá perto daquele prédio. Chegava aqui, podia ter sol, chovendo, a Casan dizia, não, lá só extravasa quando chove. E aí nós começamos a fazer uma inspeção mais a fundo, né, com a equipe da Secretaria da Habitação, e conseguimos chegar neste ponto. Ele tinha aqui uma ligação com a rede de drenagem, que podia estar qualquer volume, mal dava um volume, esse esgoto escorria direto num rio chamado Inglês, que é um curso d'água muito pequeno, depois ele sai no Capivari, a 30 metros, e do Capivari até na praia 100 metros. Então, era um caos, né? Então, nós aqui nessa ação, nós bloqueamos aqui, fizemos lacramos essa ligação que tinha, o órgão ambiental do município aplicou uma multa de 1.100.000, né? E outros pontos que a gente foi identificando. Lacramos hotel, fizemos uma varredura, né? Daí a Taça das Bruxas, que já que era para mostrar que tinha erro,
poder público errou lá atrás, não é fácil corrigir isso. Isso é uma ação que vai demorar 20 anos. Por isso que quando faz uma rede de esgoto, também sanitário, tem que orientar o morador de como ligar a rede, para ligar certo. Porque depois, para corrigir, é muito dinheiro, é muito investimento, né? Hoje, na época a gente conversou com a Caixa Econômica para abrir uma linha de crédito, porque você chega às vezes numa moradia, o cara não está preparado, e aí para ele adequar, às vezes não é barato, né? E aqui foi uma outra intervenção que a gente participou ativamente. Isso aqui começou em 2000, um imbróglio muito grande, pessoas lá que estavam dentro do mercado público há mais de 30, 20 anos, né, explorando o seu comércio, às vezes vem de tataravô. Então, uma situação muito complicada. O Ministério Público corretamente agindo, cobrando do município, já desde o tempo do prefeito Sérgio Grande, o município vinha se estruturando para fazer essa intervenção, sempre muito polêmica, né? Mas em 2000 a gente começou a fazer um plano de ocupação, né? Um mix. Como é que seria a ocupação ideal do mercado? Porque quem tinha nesta ala norte, tinha muita loja de roupa, de sapato, produto paraguai, e não era isso que nós queríamos no mercado. Nós queríamos, então, uma intervenção que pudesse valorizar aquele espaço, né? Claro que é um espaço nobre da cidade, né? E assim o fizemos. Então, isso teve um processo. Depois, no governo do Dallenberg, eles tiveram a coragem para colocar essa licitação na rua. Teve uma discussão enorme, isso foi parar no Supremo. Isto acabou em 2013, essa discussão. Nesse período, nós fizemos um investimento para adequar o mercado, porque quando assumimos em 2013, o Ministério exigia que o mercado tivesse apitos, a questão de preventivo de incêndio. Nós investimos cerca de 3,5 milhões para adequar simplesmente a parte do preventivo de incêndio e a questão, porque já era um projeto que já vinha sendo tocado, e isso a gente terminou, conseguimos viabilizar com o bombeiro, mas logo em seguida saiu esta questão lá do Supremo e o município teve que avançar na licitação da forma que estava proposta, onde era um leilão, né? O melhor lance era vencedor, tinha já os valores de aluguel por metro quadrado, dentro daquele mix que foi pensado, foi readequado alguma coisa, mas ali você tinha já toda uma parte do hortifruti, você tinha toda a questão das peixarias, a questão gastronômica foi muito valorizada, a questão, hoje você vai lá, tem uma costureira, um sapateiro, esse tipo de ofício que está se sumindo, mas foi pensado. Então, tem uma série de serviços que você encontra aqui, uma floricultura, enfim, artesanato, até uma orientação de empreendedor. Nós fizemos um espaço de empreendedor, na época, o instituto que a gente criou lá, o IGOF, junto em parceria com o Sebrae. Então aqui também tem um espaço para o empreendedor. Aí iniciamos esse cercamento, né, na ala norte, aqui, onde ficava a maior parte do comércio de roupas e sapatos. Não foi um dia fácil, né? Eu estive à frente desse processo, ficamos madrugada dentro, era liminar, em cima de liminar, cassação de liminar, e bota um prego, não bota, mas enfim, conseguimos fechar, e aí se atoramos do espaço. Então, a partir daí começamos as intervenções, né? Uma intervenção bastante crítica, né? Esvaziado totalmente, tivemos que fazer parte estrutural, enfim, uma reforma completa. Nunca houve isso, nem eu acho que quando foi feito, né, cara? Porque aqui ele teve uma série de mudanças internas, pela forma que vinha sendo ocupado ao longo dos anos, onde, principalmente na ala sul, nós demolimos tudo que tinha interno. Só ficou as paredes laterais e ainda tivemos que fazer reforço para o estrutural, né? Porque as construções foram erguidas paredes, feito laje, sem nenhum tipo de estrutura, né? Nós fizemos a recuperação da via da Paulo Fontes, a elevação ali das travessias, a recuperação asfáltica, enfim, toda uma revitalização. Na compactação, caiu parte do mercado.
pela compactação do pavimento asfáltico, né? Então, era uma situação bastante crítica. Tivemos aqui o acompanhamento dos técnicos do CEFAM, que é o órgão do patrimônio do município, o IPUF, que também trabalhou nessa parceria. Nós fizemos um concurso juntamente com o IPUF para fazer esta cobertura na área central, sem que perdesse as características do mercado, né? Claro que lá internamente você percebe isso, mas de fora você não consegue perceber essa interferência. Então, a parte arquitetônica ela foi mantida, né? Tivemos 225 inscritos com 64 trabalhos qualificados. Então, teve uma banca, o arquiteto Gustavo Correia Ultrapo ganhou, um arquiteto do Paraná, e assim fizemos uma parceria, o município fez uma parceria com o IAB, né, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que coordenou então esta banca para a seleção desse projeto. Foi um momento importante, né, para o município. E aí depois houve a recuperação do mercado, e aí em seguida foi feita a parte da cobertura. Daí eu já não estava mais à frente, eu coordenei cerca de 70% dessa reforma, eu ordenei as despesas, né, e após isso daí teve o Rafael, que foi meu substituto e que coordenou esta parte. Hoje a gente tem um amplo espaço de lazer, de encontro, de entretenimento. Certamente quem vai a Florianópolis vai nesse espaço, né, é uma referência lá. E depois tem um projeto que foi bastante importante para a cidade, para o estado de Santa Catarina. A gente desenvolveu um projeto em final de 98, o projeto de desenvolvimento sustentável da maricultura. Foi uma atividade que foi pensada no sentido de gerar renda, principalmente às famílias de pescadores, porque há uma diminuição da pesca artesanal, e como uma fonte de renda para essas famílias se pensou numa atividade que fosse vinculada ao mar, mas que fosse uma atividade de cultivo e não de extrativismo. Nós tínhamos diversas dificuldades, a gente pode ver aqui na foto. Então a gente adaptou diversos tipos de equipamentos, né? Na época eu já vinha com um trabalho da Universidade Federal, um trabalho da EPAGRE, né? Tivemos diversas dificuldades para iniciar essa atividade, porque não tinha nenhum tipo de regra no Brasil que regulamentasse essa atividade ou a ocupação de fazendas marinhas no mar. Então tivemos que fazer todo um processo, né, junto aos órgãos ambientais, o IBAMA, principalmente para a coleta de semente do mexilhão, porque no início a gente não tinha técnicas, não tinha equipamento, se coletava nos costões. Então havia uma discussão quanto à questão ambiental, né? Mas tudo isso a gente conseguiu avançar ao longo dos anos, né? Conseguimos uma instrução normativa em Brasília, depois de muita discussão, também acho que foi fruto da insistência da prefeita na época, dona Ângela, e da sensibilidade na época do Fernando Henrique, e ele tomou isso, porque senão não saía, eram discussões infinitas naquele ministério, ninguém entendia isso, né? Então foi um processo de construção. Nós trabalhamos aqui com cerca de 160 famílias, né, nesse projeto, né, na região principalmente do Ribeirão da Ilha e na região de Santo Antônio. Em 1999, você ia a Florianópolis, ninguém sabia o que era ostra, nenhum restaurante vendia ostra ou marisco, ninguém trabalhava com isso, aliás, ninguém queria trabalhar com isso, né, porque não via isso como uma gastronomia ou uma culinária. Então nós trabalhamos dentro desse projeto na área técnica de capacitação, fizemos diversos intercâmbios com a região da França, a região de La Rochelle, onde tem uma região bastante produtiva, tem uma escola de turismo e hotelaria bastante profícua lá na França. Fizemos um intercâmbio com o Instituto Ifremer, que é uma sumidade na área de ocupação, de plano diretor, de gestão do mar, na França. Também fizemos com o governo da Galícia, com o governo do Chile, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, mas o que mais avançou foi com a França, a Espanha e o Chile e o Canadá. O Canadá, na questão da produção de semente marinha, que é a parte da ostra,
que foi uma espécie adaptada ao Brasil, Cassiopeia gigas, que é uma de origem do Japão, e então com a universidade ela produzia as sementes, tem hoje lá um grande laboratório. Com o IPAGRE e a prefeitura, a gente fazia a parte de extensão, a parte dos intercâmbios, onde a gente levava também o produtor lá para a França, ele ficava um período, né? Daí fomos adaptando alguns equipamentos, já que eram caros. Fizemos uma linha de financiamento, porque eles não tinham acesso a nenhum tipo de Pronaf, enfim, todas as linhas de crédito que tinham. Então, para que a gente pudesse fomentar a atividade, as pessoas geralmente não tinham nenhum tipo de estrutura ou renda, então a gente financiava pequenos valores, mas que isso chegou a um ponto que financiamos até 50 mil por projeto, mas começamos com 500 reais. E esse fundo, quando iniciamos com 5 mil, quando saímos ele tinha cerca de 2 milhões e 300 de ativo. Então, aqui foi uma forma bastante eficaz, praticamente zero a parte da adimplência, e depois isso deixou de existir porque daí teve uma política nacional que eles foram incluídos, então não fazia mais sentido. E a parte principal, que daí está muito mais vinculada à questão do turismo, com essa primeira parte, né, que agora eu vou entrar, esta região de Ribeirão da Ilha e Santo Antônio, Santo Antônio tinha ainda alguma coisinha de restaurantes, né? Mas Ribeirão da Ilha não tinha nada, né? Então todos os restaurantes que tem lá no Ribeirão da Ilha, os Tradamos, o Rancho Açoriano, enfim, uma série de restaurantes que tem lá, nasceram por causa da Fena Ostra, porque daí nós fomos, como que nós vamos popularizar esse produto? Eles produziam, mas não tinha para quem vender. Pô, colocamos o cara numa fria, né? Porque agora eles gastaram, eles não têm renda, vamos ter que achar uma solução. Então, criamos um evento gastronômico, né, dentro desse planejamento. Se produzia cerca de 80 mil dúzias de ostra, 100 mil dúzias, né? E com a Fena Ostra a gente conseguiu popularizar, levar para o eixo Rio, São Paulo, de uma forma envolvendo, né, então, a alta gastronomia. Então a Fena Ostra não foi um evento que a gente quis trazer para a cidade como um evento festivo, foi no sentido de abrir mercado. E isso no início foi muito difícil. Tanto é que apenas 2 restaurantes, dos renomados restaurantes que tinham, aceitaram o nosso desafio de participar da primeira. E tivemos a graça de uma grande vinícola acreditar no nosso projeto. Nós tivemos nesse evento cerca de 35 mil pessoas que participaram. Nós abrimos na sexta-feira, o evento foi até sábado, até domingo, e foi um sucesso, assim. Nós tivemos que fechar a porta no sábado à noite, porque era uma fila enorme e não tinha estrutura para atender. Então, a rede nacional, eu estive no Jô Soares, foi um case realmente bastante interessante, né? E pelo fato de um produto que chamou a atenção, nós divulgávamos que era afrodisíaco, então isso tudo pegou, né? E aí, então nasceu uma rota gastronômica, hoje no Ribeirão, hoje uma forte gastronomia, né? Voltada tudo com ostra, marisco, enfim, com esse tipo de produto. E no início lá eles só pediam de camarão e peixe. Se fosse camarão, nós íamos para a festa, mas como não tem camarão, você pode vender camarão, mas o nosso foco é você ter um prato. Então teve uma senhora que vendia morango com chocolate na beira-mar numa feirinha ali. E ela veio desesperada lá comigo, eu preciso, me bota na Fena Ostra. Querido, você pode ir lá, mas você tem que, e ela vendia crepe. Você tem que ir lá, mas tem que ter crepe de ostra, alguma coisa de vento, de doce de ostra. Ela disse, não, eu faço, mas você tem que fazer uma empresa. E assim, todos os restaurantes aí, os Tradamos, o Rancho Açoriano, né, eles não tinham empresa, vamos fazer empresa. Então, assessoramos, fizeram as empresas, e essa mulher hoje tem o Crepe Mania, que é um sucesso. E ela criou o crepe de ostra, então, enfim, tinha pizza de ostra, os franceses vinham lá, aqueles chefes, porque lá se come praticamente só, ela é crua, né? E eles chegavam ali e ficavam loucos, que é isso?
Não, mas aqui assim, aquela escondida no queijo, aquela gratinada, né? Que aqui nós temos que esconder para eles comerem, nós não comemos. Então era uma... Então aí fizemos grandes eventos. Em 2004 nós fizemos um evento na área de alta gastronomia que nós envolvemos toda a região da América Latina, todos os países, teve pré-classificatória em todos os países, onde teve um vencedor e a final era na FENAOST. Isso veio o presidente da maior entidade de alta gastronomia do mundo. O cara veio lá da Lapônia, lá da terra do Papai Noel, viajou 40 horas para chegar a Florianópolis para ser o presidente de júri. Foi um grande evento. Nós tínhamos grandes parceiros, a Azeite Borges, a Nestlé, enfim, toda uma cadeia produtiva que se mostrou presente nesse evento. Então, isso foi realmente de um atingimento que nem nós imaginávamos, né? Rio, São Paulo, você vai hoje nos grandes restaurantes em São Paulo, você vê lá, Ostra de Florianópolis. Nós criamos uma marca, registramos, então foi um trabalho bastante profícuo, né? Aqui alguns números, né? Então, nós produzíamos, como eu falei anteriormente, 80, 100 mil dúzias, passou para 563, né? Já com a FENAOST em andamento, 409 toneladas de mexilhão. Isso rendeu para o produtor nesse ano aí cerca de 2 milhões e 400. Depois, já na outra safra, a comparação praticamente aqui mais do que dobra, né? Então houve uma crescente, né? E sempre crescendo muito a receita. Então, se a gente pegar aqui ficou os números meio acanhados, mas aqui no mexilhão hoje, isso gera uma receita lá para o produtor de cerca de 56 milhões. No caso da Vieira, que é um produto bastante nobre, mas ainda temos bastante dificuldade no cultivo lá, cerca de 1 milhão e 300. E no caso da Ostra, cerca de 22 milhões de reais. Isso gera uma renda bruta para o produtor em torno de 85 milhões. Então, é bastante o resultado. Isso nós podemos multiplicar por 3, porque passando pela indústria para fazer a questão do CIF, e também passando para o restaurante, lá o consumidor final, isso gera em torno de mais de 200 e poucos milhões. Então, isso foi a nossa apresentação. Espero ter atendido de uma forma diferente do que, não falando em planejamento e questão do turismo, mas isso foi alguma das experiências que a gente passou lá, né? E acho que Jaraguá do Sul tem um potencial muito grande. Por exemplo, aqui a gente estava falando da região do Ribeirão e Santo Antônio. Nós temos aqui um potencial muito grande na região do Rio da Luz, na região de Nereu. Nós temos o turismo religioso, nós temos uma gastronomia valorosa aqui, que é pouco divulgada. Nós temos um projeto de intervenção num financiamento externo de áreas do centro da cidade, que pode valorizar muito a cidade, e as pessoas não estão enxergando. Eu acho que isso tem que ser melhor trabalhado, e Jaraguá do Sul pode mudar a economia, pode mudar com esses investimentos. Infelizmente, ainda talvez não esteja madura para enxergar isso, mas a gente que vem de fora enxerga um pouco diferente. E eu acho que aqui tem um potencial fantástico para mudar essa economia, que a indústria é muito importante, bem-vinda e deve ser acrescentada, mas o turismo aqui pode crescer muito. Meu muito obrigado, fico à disposição, espero ter preenchido aí a questão da nossa apresentação. Obrigado, Domingos. Realmente